E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia a respeito de circunferência dentro da geometria analítica. Um assunto bastante importante que tem grande incidência em vestibulares e no Enem. Espero que você goste. Se você gostar, faz aquele procedimento padrão, se inscreve no canal, dá um like no vídeo. Vamos fazer o canal crescer para que muitas pessoas tenham acesso a conteúdos envolvendo matemática. Um grande abraço a todos e vamos embora para o vídeo. Valeu! Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho a respeito de circunferência dentro da geometria analítica, ok? Então, inicialmente, vamos trocar uma ideia a respeito da equação reduzida de uma circunferência. Então tá aqui, ó, dado uma circunferência do plano cartesiano, vamos imaginar que a gente conhece dessa circunferência as coordenadas do centro, x0 e y0, e vamos supor que a gente conhece também o tamanho do raio, o raio R dessa circunferência, ok? Bom, para a gente poder obter a equação reduzida dessa circunferência, o que a gente vai fazer? Nós vamos considerar um ponto genérico P de coordenadas xy que pertence a essa circunferência. E aí, se esse ponto pertence à circunferência, quer dizer então que a distância desse ponto P ao centro ela é constante e igual ao raio. Então, a partir disso aqui, ó, raiz quadrada, a distância entre P e C é a raiz quadrada da variação do x ao quadrado, x menos x0 ao quadrado, mais a variação do y ao quadrado. Y menos y0 ao quadrado. Isso é igual ao raio. Ok? Bom, para a gente poder sumir com essa raiz aí, a gente vai elevar a igualdade dos dois lados ao quadrado. Ok? Bom, então elevando os dois lados ao quadrado, a gente vai ter, ó, a raiz vai cancelar, e aí ficou x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Essa aqui, pessoal, é a equação reduzida de uma circunferência. O que a gente tem que ser capaz de retirar dessa equação reduzida só de olhar para ela? As coordenadas do centro e do raio. Quer ver, por exemplo? Imagine que a gente tem uma circunferência com essa equação aqui, ó. X menos 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a, por exemplo, 16. Bom, comparando essa equação com a equação reduzida, o que a gente vai ter? Ó, compara os números. Ó. Menos x0 é igual a menos 2, ó, comparando as equações. O menos y0 é igual a 3. O r ao quadrado é igual a 16. Só estou comparando as duas equações. Ó. A partir disso daqui, olha só o que a gente consegue estabelecer. O x0 vai ser exatamente 2. O y0 multiplicando por menos 1 vai ser exatamente menos 3. Então, o centro dessa circunferência é 2 menos 3. E o raio dessa circunferência vai ser a raiz de 16, que é 4. Entendeu? Para ficar mais simples, dada a equação da circunferência, a reduzida, como é que você faz para achar as coordenadas do centro? Você vai trocar o sinal desse número aqui, ó, troca o sinal do menos 2. 2 é o x do centro. Troca o sinal do 3, menos 3 é o y do centro. E tira a raiz quadrada desse número aqui, ó. Legal? Bom, uma observação super importante. Quando a gente tiver uma equação reduzida assim, ó, x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual a r ao quadrado, e aí a gente agora quer que essa circunferência tenha o centro no 0, 0, significa dizer que o x0 é igual a y0, que é igual a 0. Aí essa equação fica assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. O que significa uma equação que tem esse formato? Significa que a circunferência ela tem o centro no 0, 0. Ou seja, seria uma circunferência mais ou menos assim. Ó. Bom? Já aproveitando aqui, como é que a gente faria para descobrir esse valor e esse? Bom, esses dois valores aqui são onde a circunferência intercepta o eixo x. Todo ponto do eixo x, o y vale 0. Então, para a gente achar esse valor e esse, basta ir lá na equação da circunferência e zerar o y. Quando a gente substituir aqui o y por 0, a gente vai ter isso aqui, ó. X ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, o x dá mais ou menos a raiz de r ao quadrado, ou seja, mais ou menos r. Tá vendo? Uma raiz é menos r, outra raiz é mais r. E como é que a gente faria para descobrir este ponto aqui e este ponto aqui? Bom, esses dois pontos eles estão em cima do eixo y. Todo ponto em cima do eixo y, o x vale 0. Então, a gente vai lá na equação da circunferência e zera o x. Quando você substituir o x por 0, você vai ter y ao quadrado igual a r ao quadrado
Daqui você tira que o y vai ser mais ou menos a raiz de r ao quadrado. Ou seja, mais ou menos r. Tá vendo? Cortou no menos r e no mais r. Beleza? Ok. Nem sempre a equação da circunferência vai estar na forma reduzida. Normalmente ela vai se encontrar na forma geral. E aí, como é que a gente faz para obter a equação geral de uma circunferência? É bem simples, ó. Desenvolvendo x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado, o que a gente vai ter? Bom, vamos desenvolver, né? Quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Menos r ao quadrado igual a zero. Já passei o r ao quadrado para cá. Vamos dar uma organizadinha nessa equação assim, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x0x menos 2y0y mais x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Eu só reescrevi os termos dessa equação. Agora a gente vai fazer uma mudançazinha aqui, ó. Nós vamos chamar isso daqui, ó, o menos 2x0, nós vamos chamar de m. O menos 2y0 a gente vai chamar de n. E o x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado menos r ao quadrado nós vamos chamar de k. Fazendo essa mudança, a equação da circunferência vai ter esse formato aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado mais mx mais ny mais k igual a zero. Essa daqui é a forma geral ou desenvolvida da equação de uma circunferência. Okay? Sempre que a gente pega a equação reduzida da circunferência e desenvolve esses quadrados, passa o r ao quadrado para o outro lado e tal, igual a zero, a gente obtém a equação geral de uma circunferência. Beleza? Por exemplo, ó, se a gente tiver essa circunferência aqui, ó, x menos 1 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a, por exemplo, 9. Como é que seria a equação geral dessa circunferência? Quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Aqui, quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo igual a 9. Ok? Bom, aqui a gente pode inclusive simplificar, né, esse 9 com esse 9 aqui, ó. E aí a nossa equação vai ficar exatamente assim, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 6y mais 1 igual a zero. Pronto, essa seria a equação na forma geral, né, dessa circunferência que está na forma reduzida aqui, a equaçãozinha. Ok? Beleza. Bom, a grande sacada, pessoal, é se a gente tem a equação reduzida da circunferência, é facinho da gente determinar o centro e o raio dela. Agora, quando a gente tem uma circunferência na forma geral, não é muito óbvio achar o centro e o raio, mas é bem possível fazer isso. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Como é que a gente faz para determinar o centro e o raio de uma circunferência a partir da equação geral? Isso é bem legal. Bom, então nós temos essa equação aqui, ó, que está na forma geral, nós vamos colocar na forma reduzida, ok? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai fazer um esquema aqui chamado completamento de quadrados. A gente vai completar os quadrados. Então, olha só a jogadinha. Eu vou colocar esse aqui e esse aqui, um do ladinho do outro, assim, ó. X ao quadrado menos 4x. E aí eu vou acrescentar aqui um termo. Vou pegar o y ao quadrado e vou colocar próximo do 2y. Vai ficar assim, ó. Y ao quadrado mais 2y. E aí eu vou acrescentar aqui um outro termo. Eu vou pegar esse menos 6 e passar para o outro lado, ele fica positivo. O processo que a gente vai utilizar aqui é o esquema de completar quadrados. E para a gente completar os quadrados, a ideia é a seguinte. Ó, olha para esse coeficiente do x aqui, não é menos 4? A gente vai pegar esse menos 4, dividir ele por 2 e elevar o resultado ao quadrado. Para a gente fazer o esquema de completar o quadrado aqui. Ó. Então pega esse número aqui e divide por 2. Menos 2 ao quadrado, 4. Então o que eu fiz? Eu peguei esse coeficiente aqui, dividi ele por 2 e elevei ao quadrado. Mas, professor, por que você fez isso? A gente está completando os quadrados aqui. Você vai entender daqui a pouquinho o que vai acontecer. Aqui é a mesma coisa. Ó. Vamos pegar o coeficiente desse termo aqui do y, dividir ele por 2 e elevar o resultado ao quadrado. Então, divide esse número aqui por 2. Dá 1 ao quadrado, 1.
Como isso aqui é uma equação, o que a gente soma do lado esquerdo da equação, para a gente não alterar a equação, a gente soma do lado direito também. A gente somou 1 e somou 4, né? Então vamos lá, soma 4 aqui e 1 também. Bom, aí o que vai acontecer com isso aqui, ó? Bom, isso daqui vai ser exatamente o seguinte, ó. Tirando a raiz quadrada do primeiro termo da x, tirando a raiz quadrada do último termo dá 2. Ó. Como aqui é menos, a gente vai ter aqui então ó, um quadrado da diferença, tá vendo? Mais, tira a raiz quadrada do primeiro termo, y, tira a raiz quadrada do último termo, 1. Como aqui é mais, ó, a gente vai ter aqui um quadrado da soma. E do lado de cá a gente vai ter 11. Pronto, agora está super simples. Olhando nessa equação aqui, ó, quais são as coordenadas do centro? Ó? Troca o sinal, como a gente combinou, 2. Troca o sinal, como a gente combinou, menos 1. E aí a gente vai tirar a raiz do 11 para achar o raio. Pronto, o raio dessa circunferência é raiz de 11. Então está aqui. Ó. Então, para a gente completar o quadrado, não se esqueça, você vai sempre pegar o termo que acompanha a variável aqui, dividir por 2 e elevar ao quadrado. Pega o termo que acompanha a variável aqui, divide por 2 e eleva ao quadrado. Isso é o esqueminha que a gente utiliza para completar os quadrados. Beleza? Bom, vamos fazer um exercício para a gente treinar isso que a gente acabou de ver. Então imagine só, a gente tem a circunferência lambda da figura, ela é tangente aos eixos x e y e tem essa equação aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 6y mais 9 igual a 0. O exercício está querendo saber qual é a área dessa superfície aqui, ó, a área sombreada. Beleza, então vamos lá. Bom, se essa circunferência ela é tangente aos eixos coordenados, olha só, aqui está o centro da nossa circunferência. Ó. E aí nós vamos ligar para cá e nós vamos ligar para cá. Bom, se esse aqui é o centro da circunferência, quando a gente liga para cá, isso aqui é exatamente o raio, né? E quando a gente liga para cá, isso aqui também é exatamente o raio. Então, essa medida é igual a essa. Como esse ângulo aqui é 90, para completar os 360, aqui também vai ser 90. Então, a gente está diante de um quadradinho aqui, ó, tá vendo? Calcular essa área sombreada aqui é simples. Basta a gente calcular a área do quadrado e, em seguida, tirar essa parte aqui, ó, que isso aqui é 1/4 do círculo, pessoal. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é achar o raio dessa circunferência. Para isso, nós vamos pegar a equação que está na forma geral e vamos passar para a forma reduzida. Então, é aquele esqueminha de completar quadrados. Então, ó, vou pegar o x ao quadrado e vou pegar o menos 6x e colocar pertinho dele. Ó. E aí eu vou acrescentar um terceiro termo aqui. Ó. Vou pegar o y ao quadrado e vou colocar o menos 6y perto dele. E aí eu vou acrescentar aqui um termo. Eu vou pegar o 9 e passar para o outro lado, ele fica menos 9. Fazendo o esqueminha de completar quadrados, ó, pega o número que acompanha o x aqui, ó, menos 3 ao quadrado, 9. Pega o número que acompanha o y aqui, ó, divide por 2, né, obviamente, e eleva ao quadrado. Isso vai dar 9. Então a gente somou 9 mais 9 do lado esquerdo da igualdade. Faz a mesma coisa do lado direito. Vai cancelar aqui. E aí a gente vai ter o seguinte, ó. Tira a raiz aqui, x, tira a raiz do último, 3. Como aqui é menos, ó, a gente está falando do quadrado da diferença. Mais, tira a raiz do primeiro, y, tira a raiz do último, 3. Como aqui é menos, a gente está falando de novo do quadrado da diferença. E aí sobrou o 9 do lado de lá. Essa circunferência ela tem qual centro? 3, 3. E ela tem qual raio? Raiz de 9, 3. Então, ó, essa medida aqui é 3, 3, 3 e 3. Como é que a gente faz para achar a área dessa parte cinza aqui, ó? A área que nós estamos procurando vai ser a área do quadradinho, tá vendo? Que é 3 ao quadrado, menos a área dessa parte aqui do círculo, ó. Essa parte aqui do círculo é exatamente 1/4 do círculo, ó. Como é que a gente faz para calcular a área de um círculo inteiro? É π vezes r ao quadrado. E 1/4 dele? Divide por 4. Então aqui a gente vai ter 3 ao quadrado, 9, menos 9π sobre 4. Vamos tirar o mínimo, né? Tirando o mínimo aqui vai dar 4. 4 dividido por 1 vezes 9 dá 36, menos 9π. Finalmente, a gente pode colocar o 9 em evidência. E aí vai ficar 9 que multiplica 4 menos π sobre 4. Essa seria a área. Coloca aqui, ó, unidades de área.
Beleza? E aí a gente fica com 9 que multiplica 4 menos π sobre 4, letra C. Beleza? Abraço!